Você já sentiu que o modelo de educação que conhecemos está esgotado? Aquela ideia de que o professor ou o pai ou a mãe precisa ser um especialista em tudo, uma enciclopédia ambulante que transmite informações de forma fragmentada. Essa ideia não se sustenta mais. Diante dessa crise, muitos educadores sentem um peso enorme nos ombros, como se tivessem que, sozinhos, salvar todo um sistema. Mas e se o nosso papel fundamental for outro? E se, em vez de focar apenas no conteúdo, a gente focasse em criar as condições para que o aprendizado aconteça de verdade? Hoje eu quero te convidar para uma reflexão profunda sobre o verdadeiro papel do educador. Mais do que um transmissor de conhecimento, o educador é, acima de tudo, um sustentador de campo, um organizador de um espaço onde a consciência pode florescer. Vamos pensar juntos. O que é esse campo? É o ambiente invisível, mas totalmente perceptível, que criamos ao nosso redor. É o campo emocional, mental e relacional que preenche uma sala de aula. Um quarto de criança, uma conversa. E a qualidade desse campo influencia diretamente como e se o aprendizado acontece, crianças e jovens. Na verdade, todos nós aprendemos muito menos pelo que é dito e muito mais pelo estado de presença que nos envolve. A informação pode ser esquecida, mas a sensação de segurança, de curiosidade, de respeito, isso fica. Então, o que significa, na prática, sustentar um campo de consciência? Não é nada mágico ou complicado. É um trabalho de presença e coerência. Primeiro, significa estar presente sem um controle excessivo. É estar ali, atento, disponível, mas sem a necessidade de microgerenciar cada passo, cada respiração. É confiar que o outro tem a capacidade de explorar e descobrir por conta própria, dentro de um espaço seguro. Segundo, é oferecer limites claros, mas sem rigidez. Limites são como as margens de um rio. Eles dão direção e segurança para que a água possa fluir. Um rio sem margens vira um pântano. Uma educação sem limites gera confusão, mas essas margens não precisam ser de concreto, rígidas e punitivas. Elas podem ser flexíveis, compreensivas e, acima de tudo, consistentes. E isso nos leva ao terceiro ponto: sustentar coerência entre o que falamos e o que fazemos. De nada adianta fazer um discurso sobre paciência e, na primeira dificuldade, explodir em irritação. Nossas ações falam muito mais alto que nossas palavras. A coerência silenciosa, o exemplo vivido, é a lição mais poderosa que podemos oferecer. Sustentar o campo também é permitir o erro sem humilhação. O erro não é uma falha moral, é uma parte essencial do processo de aprender. Quando um ambiente trata o erro como uma catástrofe ou um motivo para vergonha, ele bloqueia a curiosidade e a coragem de tentar. Um campo saudável acolhe o erro como uma informação valiosa, um degrau necessário para o próximo acerto. Por fim, e talvez o mais desafiador, é manter a estabilidade mesmo diante do conflito. Crianças e adolescentes testam os limites, expressam suas frustrações. E, natural, o papel do adulto não é reagir na mesma intensidade, escalando o caos. É ser o porto seguro, a presença calma que consegue absorver a turbulência sem se desintegrar. É mostrar que o conflito pode ser navegado sem destruir a relação. Percebe que em nenhum desses pontos se exige que o educador tenha todas as respostas? A grande virada de chave é entender que não precisamos saber tudo. O que não podemos é contaminar o campo com o nosso próprio medo, a nossa pressa
a nossa desorganização interna. Um adulto ansioso gera crianças ansiosas. Um adulto impaciente gera alunos frustrados. Vamos a alguns exemplos práticos. Imagine uma sala de aula onde o professor, mesmo diante da agitação dos alunos, consegue manter sua respiração calma, seu tom de voz firme e sereno. Ele não grita, ele não ameaça, ele simplesmente está ali regulado. Esse estado interno organiza o ambiente. Gradualmente, a atenção dos alunos começa a se voltar para ele. Não por medo, mas porque sua calma é magnética. O aprendizado flui melhor nesse espaço. Agora, o contrário, um adulto reativo, que a cada barulho ou pergunta se irrita, que responde com sarcasmo ou impaciência. Ele amplifica a confusão. Sua desorganização interna se espalha pelo campo, criando um ambiente de tensão, medo e desconexão. Nesse cenário, o cérebro das crianças entra em modo de defesa e a capacidade de aprender coisas novas diminui drasticamente. O erro mais comum do educador moderno, seja em casa ou na escola, é tentar compensar a falência do modelo conteudista com mais do mesmo. Mais técnica, mais cobrança, mais controle, mais aplicativos, mais atividades. Mas muitas vezes, o que realmente falta não é um novo método. O que falta é presença organizada. É um adulto que consegue primeiro se regular para depois poder corregular quem está ao seu redor. É importante dizer, sustentar campo não é permissividade, não é deixar que tudo aconteça sem nenhuma intervenção. Pelo contrário, é uma forma de responsabilidade muito mais madura. É assumir a responsabilidade pelo clima do ambiente, sabendo que isso é a base para todo o resto. Quando o educador consegue atuar como esse sustentador de campo, a mágica acontece. O aprendizado se aprofunda, porque ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma descoberta. A ansiedade de todos diminui, porque o ambiente se torna previsível e seguro. A relação se humaniza, baseada em respeito mútuo e não em uma hierarquia de poder. E, como já dissemos, o erro se torna apenas uma parte natural e bem-vinda do processo. Educar, no seu sentido mais profundo, não é sobre controlar resultados, preencher planilhas ou garantir notas altas a qualquer custo. É sobre oferecer um espaço seguro e coerente para que a consciência do outro possa se organizar e florescer. E esse trabalho, essa grande responsabilidade, começa sempre dentro de nós. Começa no nosso próprio estado interno. Ao cuidarmos do nosso campo, estamos cuidando do campo de quem educamos. E essa é talvez a lição mais importante de todas. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outros educadores e vamos juntos fortalecer essa nova consciência. Siga o canal para mais conversas como esta.